Olá, estamos mais uma vez aqui no canal Trípode Santos, com o tema A Banda Podre da Bíblia. E vamos falar também sobre o conflito entre a igreja de Paulo de Tarso e, do outro lado, a igreja dos verdadeiros apóstolos de Jesus. E alguma coisa também a respeito das dificuldades para entendermos o Novo Testamento. Em primeiro lugar, partimos da seguinte premissa, uma hipótese. Desde Paulo de Tarso anticristo, os teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos se arvoram intérpretes autorizados e vêm adulterando intencional e maliciosamente a doutrina original do Jesus histórico. Eles adulteram em diversos pontos capitais a doutrina original de Jesus, porque esta doutrina denuncia e combate as doutrinas e as respectivas práticas e os interesses escusos de todo tipo de clero profissional e assalariado. A doutrina de Jesus combate ainda o modelo hierarquizado das instituições religiosas de todo tipo de clero profissional e elitista, ao exemplo do modelo hierarquizado de igreja criada por Paulo de Tarso, com o clero profissional, conforme consta abundantemente no Novo Testamento, e da qual derivaram as igrejas católica, ortodoxa, protestantes, evangélicas e outras do gênero. Veja aqui embaixo deste vídeo o link desse tema, na forma de texto em que consta a citação bibliográfica e outras informações. Então vamos lá. As formas adulteradas da doutrina pseudo-cristã, na realidade, são as que chegaram até nós. Através das nossas pesquisas, constatamos a hipótese inicial, acima indicada. E vamos expor os resultados das nossas pesquisas, nos capítulos pertinentes e em outras palestras. Então, as interpretações falseadas da doutrina de Jesus alutidas anteriormente, na realidade, consiste nos maiores obstáculos para podermos entender o sentido original do pensamento de Jesus. Alguns apóstolos ou seus respectivos fiéis redatores registraram determinados aspectos do conflito que se estabeleceu entre Paulo anticristo e os genuínos apóstolos de Jesus. Isso está lá em João, o evangelho que leva o seu nome, está lá no Apocalipse, e a primeira, segunda, terceira epístola também de João, está lá em Mateus, o evangelho que leva o nome de Mateus, está lá em Tiago, o menor, o irmão do Senhor, a epístola de Tiago, está lá em Judas Tadeu, também irmão do Senhor, na epístola de Judas, está lá em Tomé, o evangelho de Dídimo Judas Tomé, considerado apócrifo, mais o evangelho de Filipe e o de Maria, Miriam Magdala, ambos também considerados apócrifos. Os primeiros padres da igreja estavam embebidos da discriminadora cultura patriarcal e do paulinismo. O paulinismo exalta a ideologia antinômica corpo versus alma ou espírito, que Paulo apoiou emprestado de Platão e que a atribuiu falsamente como parte da doutrina do Mestre Jesus. Nessas condições, os primeiros padres se encontravam quando selecionaram tendenciosa e malignamente os livros que iriam compor o cânone da igreja, a Bíblia.
Os primeiros padres fizeram a tal seleção com um objetivo específico. Por um aspecto, de exaltar o paulinismo, ou seja, a doutrina de Paulo, e por outro, de dissimular o sentido original da doutrina de Jesus, ou seja, ocultar, desqualificar e combater a natureza libertária, igualitária dessa doutrina, a qual induzia, na época de Jesus e dos apóstolos que o sucederam, a concretização, tanto dentro como fora da Judéia, do modelo de núcleos de comunidades libertárias e igualitárias, articulados entre si, em rede descentralizada. Modelo de núcleos esses que combatiam e eram diametralmente opostos ao modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado, tanto das igrejas dos fariseus como dos saduceus. O modelo de núcleo de comunidades igualitárias descentralizadas combatera posteriormente também o modelo hierarquizado de igreja criado como forma de resistência ao avanço do genuíno cristianismo, criada por Paulo de Tarso anticristo. Todos os ideólogos elitistas entenderam claramente que a revolução desencadeada por Jesus ameaçava seus interesses materiais escusos. Paulo era fariseu fanático, confira lá em Atos 26, 5, Filemão 3, 5. Ele agiu então de modo contra-revolucionário. Ele restaurou o modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado da religião dos fariseus, a qual ele pertencia. Ele restaurou isso na igreja criada por ele. Modelo esse que foi seguido por todos os teólogos e sacerdotes das igrejas pseudo-cristãs que o sucederam. Os teólogos católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, evangélicos e maometanos também. E outros. Os primeiros padres objetivaram dissimular ainda o modelo servo, ou seja, não elitista, de liderança, e a noção de glória, que consistia no sacrifício perpétuo, que o mestre e seus genuínos apóstolos praticavam, valorizavam, e que motivava aos indivíduos a avançarem destemidamente com um movimento revolucionário de natureza libertária, igualitária, etc., desencadeada por Jesus. Os primeiros padres objetivaram dissimular, através da exaltação da ideologia antinômica corpo versus alma, ou corpo versus espírito, que dá no mesmo, sobretudo o cerne da espada de Jesus e de todos os grandes profetas individuais. Quer dizer, eles objetivaram dissimular, assim, o sentido profundo da noção de conversão individual, que Jesus aprimerou e ensinou, e que se propagou junto com o movimento que ele desencadeou pelo solo romano e além dele. Noção essa que propicia ao indivíduo, por um aspecto, ser sujeito de sua cura, sua própria cura, do estado de morto, entre aspas, alienado, e por outro, propicia desenvolver autoconhecimento, capacidade de autodiligência e consciência social crítica e transformadora. Paulo apoiou emprestado de Platão a ideologia antinômica corpo versus alma, ou corpo versus espírito, e a atribuiu falsa e repetidamente como parte da doutrina de Jesus. A espada é um instrumento de luta que propicia ao indivíduo se conhecer como um sujeito estruturado, enquanto um conjunto complexo de conduta
em que o campo subjetivo, sentimentos, valores, etc., cognição, motiva o campo objetivo do mesmo indivíduo, que são as ações e omissões sociais. O campo subjetivo tem os sentimentos como fator determinante, que condiciona, de pronto, os valores. Assim articulados entre si, sentimentos e valores condicionam os demais fatores subjetivos, a cognição, inclusive as linhas lógicas de raciocínio, pois não existe um fator razão como que é autônomo e pairando da inteligibilidade. Condiciona também a vontade e os propósitos ou intencionalidade. O mestre ensinou ao indivíduo também conhecer os procedimentos que o possibilita ser sujeito de sua própria cura e libertação. Libertação tanto das cadeias ideológicas, que são as doutrinas falsas, como dos ideólogos que as inventam e que com elas operam, as inculcando nos indivíduos para os submeterem ideologicamente e explorá-los economicamente. Em resumo, Jesus ensinou ao indivíduo a diligente prática subjetiva de estimular intensamente sentimentos de ordem amorosa e bloquear, por outro lado, os sentimentos de ordem odiosa. Assim, o indivíduo estará atuando a partir do seu campo subjetivo, o qual motiva o campo objetivo, isso é, as ações sociais do mesmo indivíduo. Por essa ótica, empregando metaforicamente a noção de coração como sede do campo subjetivo e motivador do indivíduo, Jesus ensinou o seguinte, diz ele, aquilo que sai da boca provém do coração, sentimentos, e é isso o que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, impurezas, corrupção, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Está lá em Mateus 15, 18, 20a. Enfim, os demais livros que os tais padres inseriram maquiavelicamente no cânone da igreja e que as demais religiões pseudo-cristãs, protestantes, evangélicas, etc., adotaram, salvo algumas exceções, foram elaborados com a mais fina e diabólica sofística. Esses livros constituem a banda podre da Bíblia, que os primeiros hipócritas padres plantaram no Novo Testamento, cujo objetivo consistiu também em exaltar a pessoa de Paulo, o anticristo, e a perspectiva ideológica deste, ou seja, a doutrina dele. Ou melhor, os demais livros foram elaborados por Paulo, o anticristo, ou por alguns dos ideólogos submissos ao anticristo e sob a orientação deste, ou inspirados nessa orientação. Por exemplo, Lucas, o médico e ideólogo embebido da cultura grega, Timóteo, Tito, Silvano, também chamado Silas, Marcos, eram membros da camarilha de ideólogos chefiada por Paulo, cujo objetivo consistia, de um lado, obter para a sua igreja as graças das autoridades romanas, e do outro, voltar essas autoridades contra a igreja dos genuínos apóstolos e seguidores de Jesus. Nesse sentido, Paulo escreveu as diabólicas epístolas, que a análise literária reconhece como de sua autoria. Segue o mesmo sentido também outras epístolas, as quais a análise literária ela
suspeita que seriam de outros autores, embora levem o nome de Paulo e sigam fielmente sua orientação. No caso, a primeira e segunda epístola de Timóteo, epístola de Tito e outras. Paulo orientou os membros da sua camarilha na forma sofística dos escritos atribuídos a esses membros, seus subordinados. Marcos e seu evangelho, confira lá 2 Timóteo 4,11, Lucas e o seu evangelho, mas o Ato dos Apóstolos, Silvano ou Silas e Pedro, quando Pedro passou de modo submisso e humilhante para o lado de Paulo, o anticristo. Pois Silvano escreveu, mancomunado com o Pedro, analfabeto. Pedro era analfabeto. Está lá em 1 Pedro 5,12. As cartas 1 e 2 Pedro. Em 2 Pedro, este elogia o Paulo anticristo, enquanto denigre os demais apóstolos de Jesus. Confira lá em 2 Pedro 3,15. Em Atos dos Apóstolos, Paulo orientou um fanático discípulo seu, Lucas. Paulo o orientou, entre outras coisas, no sentido de fazer sofisticadamente, por um aspecto, apologia ao próprio Paulo, e por outro, exaltar a pérfida liderança elitista exercida por Pedro, mas sem esclarecer que Pedro era contrário ao modelo servo de liderança e que concorrera, embora infrutíferamente, não conseguiu nada com isso, com Pedro, cada qual visando criar para si uma igreja hierarquizada e autoritariamente centralizada, ambos empregando o desonesto modelo elitista de diretriz pastoral. Em razão desse modo de Pedro agir, ele foi afastado dos genuínos seguidores de Jesus pelos demais verdadeiros apóstolos, fiéis ao modelo servo de liderança praticado e proposto pelo Mestre. Na realidade, Jesus não houvera atribuído ao Pedro, conforme Lucas, ou melhor, Paulo, porque Lucas trabalha para Paulo, sugere em Atos dos Apóstolos, a liderança da igreja para após a morte do Mestre. Note que os teólogos da igreja vêm ratificando efusivamente essa mentira forjada por Paulo, o mentor de Lucas. Porém, Jesus houvera determinado e confiado ao Tiago, o menor, também chamado de o justo, e também o irmão do Senhor, ele atribuiu a ele a responsabilidade de lhe suceder após sua morte, na liderança do movimento revolucionário, de natureza libertária e igualitária. Tomé afirma indubitavelmente em seu evangelho essa determinação feita por Jesus. Diz ele, os discípulos disseram a Jesus, sabemos que nos deixarás. Quem dentre nós será o maior? Respondeu Jesus, no lugar em que estiverdes, seguireis a Tiago, o justo. Ele que está a par das coisas do céu e da terra. Então, em razão da afirmação feita por Tomé, indicada anteriormente, os primeiros padres da igreja sumiram. Quando selecionavam os livros para o cânone da igreja, sumiram com todos os exemplares do Evangelho de Tomé e o consideraram apócrifos. Eles também consideraram mentirosamente e para desqualificar a genuína doutrina de Jesus, apresentada no Evangelho de Tomé. Consideraram como de natureza gnóstica, pois o interior de cada indivíduo, entre aspas, que aparece na Lolita de Tomé, que Jesus recomenda no Evangelho de Tomé,
reconhecerdes a vós mesmo. Na verdade, essa ideia de reconhecer-se a vós mesmo se refere, nos termos que falamos anteriormente, à noção mais profunda de conversão individual. E Jesus também tinha a espada de Jesus. Noção essa que Paulo omitiu estrategicamente, enquanto exaltou mentirosa e repetidamente para parecer verdade. Que nem Hitler falava, repete, que se torna verdade. A ideologia platônica, campo versus alma, como se essa fosse parte da doutrina de Jesus. Está lá em Romanos 8, 1, 26 e outros. Em diversas passagens ele repete isso frequentemente para parecer verdade. Os teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos, católicos, evangélicos, protestantes e outros, seguiram essas pegadas diabólicas de Paulo. Eles seguiram essas pegadas diabólicas de Paulo. Paulo forjou sofisticadamente, através do Ato dos Apóstolos, de Lucas, o falso estereótipo de cristão judaizante sobre os genuínos apóstolos de Jesus. Por fim, Pedro traiu tanto os genuínos apóstolos como também a igreja de Jesus, ao passar humilhantemente ao envelhecer e estando carente para o lado da igreja rica e hierarquizada de Paulo, que o sustentou. Paulo sustentou Pedro, mas para se servir dele, em razão dos interesses de Paulo e os da sua igreja hierarquizada. Isto é, aproveitando-se da condição de Pedro, que ficara envelhecido, mas fora conhecido como um dos 12 discípulos de Jesus, tinha esse carisma em torno dele, pois Pedro se encontrava envelhecido, carente de recursos materiais e intelectuais. Pedro era analfabeto. Neste sentido, Jesus previu o destino de Pedro em razão de este seguir hipócrita e de modo renitente um modelo elitista e autoridade de liderança, e se negar a seguir também de modo renitente um modelo servo de diretriz pastoral, que o mestre praticou e propôs. Jesus previu o destino de Pedro quando houvera ressuscitado. E perguntar 3 vezes ao Pedro se este o amava. E Pedro lhe respondeu hipocritamente 3 vezes que sim. Mas Pedro continuava a não seguir o modelo servo de liderança proposto pelo mestre. Então, em razão dessa negação renitente, o mestre previu o destino de Pedro. Disse ele, isso está lá em João 21, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas, em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos a outro, Paulo. Esse outro te cingirá e te levará para onde não queres. Pedro e Paulo concorriam entre si, ambos usando o modelo elitista de liderança. Concorriam pelo arrebanhamento de simpatizantes de Jesus. Por estas palavras, Jesus indicava o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Um gênero indigno de morte. E depois de assim ter falado, acrescentou Jesus, segue-me. Mais uma vez, está lá em João 21, 17, 19. Paulo objetivou também, através do livro Atos dos Apóstolos de Lucas, desqualificar os genuínos apóstolos de Jesus quando estes estavam ainda em Jerusalém, sob a liderança de Tiago Menor, também conhecido como o irmão do Senhor.
E Paulo ainda estava dissimuladamente infiltrado entre eles, a fim de passar falsamente por apóstolo de Jesus. E assim aprender a doutrina para poder adulterar sofisticadamente, para o não sofista, os seus pontos principais, com o objetivo de desqualificar os fiéis apóstolos de Jesus. Paulo estereotipou em Atos dos Apóstolos, com sutil e magistral sofística, os genuínos apóstolos, como se estes fossem cristãos judaizantes, à medida que os associou, sem os distinguir, com o segmento dos judeus judaizantes, que efetivamente exigiam a circuncisão dos pagãos para que abraçassem a doutrina de Jesus. Paulo de Tarso, o sofista, orientou o seu fiel e fanático discípulo, Lucas, para repetir em Atos dos Apóstolos essa mentirosa estratégia sofística, a fim de parecer verdade. Isso está lá em Atos 15, 4, 21, 21, 17, 25, e vai por aí afora. Todos os livros em tela são de máxima importância, pois é esclarecedor o confronto atento entre, de um lado, os livros atribuídos aos verdadeiros apóstolos de Jesus, e do outro, os livros atribuídos ao anticristo e à sua camarilha de ideólogos hegemônicos. Esse confronto e a síntese atenta que dele pode ser abstraída, assim revelam a natureza e a dimensão do conflito entre esses dois lados. E a fina e diabólica sutileza da sofística elaborada, aplicada e divulgada pelo pérfido Paulo Anticristo e pela sua equipe de ideólogos e escritores sofistas. Paulo de Tarso, o Anticristo, foi o primeiro a falsear em suas epístolas satânicas a genuína doutrina do Filho do Homem. O Anticristo é o grande santo protetor das instituições religiosas pseudo-cristãs, católica, protestante, evangélica, ortodoxa, anglicana, maometana, etc. Isto é, igrejas hierarquizadas. Ele é patrono dos sacerdotes e teólogos dessas instituições, os quais seduzem, entorpecem, submetem ideologicamente, exploram economicamente suas vitimadas ovelhas simplórias. As práticas paranormais exercidas por Jesus, também como meio pedagógico, podem efetivamente ofuscar o entendimento do leitor. Esse outro fator dificulta também nosso entendimento acerca do sentido original do pensamento do mestre. As práticas paranormais, curas, multiplicação de pães, etc., exercidas por ele, nos impressionam e ofuscam, em nosso entendimento, os ensinamentos de ordem psicológica, os quais são centrais no pensamento do mestre, pois Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Isso está em Mateus 9,35. Exporemos o desenvolvimento desse tema em outro lugar. Por ora, basta observarmos o seguinte: as curas, milagres, etc., praticadas por Jesus, eram em si mesmas fatores, caridade, importantes. Elas eram empregadas, entretanto, também acessoriamente, cuja finalidade prioritária consistia, por um lado, em sensibilizar
os indivíduos do público presente, que estavam, na realidade, com os seus respectivos corações endurecidos, sentimentos endurecidos. Assim, eles estavam refratários aos ensinamentos do mestre, que são de ordem amorosa. E, por outro lado, a finalidade consistia em suscitar nesses mesmos indivíduos do público sentimentos de ordem amorosa. Sensibilizá-los, ou seja, a prioridade era dotá-los, assim, de condições afetivas necessárias a torná-los mais permeáveis e favoráveis à assimilação dos ensinamentos, conhecimentos condicionados por sentimentos de ordem amorosa, administrados pelo mestre. Enfim, as práticas paranormais estavam enfechadas por um procedimento pedagógico, o qual era voltado prioritariamente para inculcar nesses indivíduos de coração endurecido, aí então já amolecido, diante das curas, os diversos aspectos da doutrina, notadamente os de ordem psicológica. Neste sentido, o Filho do Homem, Jesus, focalizou o indivíduo por diversos aspectos. Nesse contexto, é oportuno conhecer o significado da expressão Filho do Homem, que Jesus atribui a ele mesmo. Pois a meta de Jesus consistia em transformar a sociedade a partir da transformação de suas unidades mínimas, componentes, cada indivíduo. Destacamos 5 aspectos principais. O indivíduo como o único e exclusivo templo de Deus. 2. O indivíduo como o fundamento da igreja que o mestre estava desencadeando. 3. Na metáfora de pedra, o indivíduo é concebido como a unidade mínima dos diferentes grupos que ele compõe e do todo social. 4. O indivíduo assim concebido, na realidade, consiste num conjunto complexo de conduta, em que o campo subjetivo desse indivíduo motiva o campo objetivo do mesmo indivíduo. 5. O tipo específico de indivíduo pleiteado por Jesus é aquele que atesta em seus procedimentos estar vivo, entre aspas, isto é, dotado de autoconhecimento, enquanto conjunto complexo de conduta, dotado de autodiligência e consciência social crítica e transformadora. Obrigado pela atenção. Veja aqui embaixo desse vídeo o link deste tema na forma de texto. E até o próximo vídeo.